Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 a 15 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 13. O reinado de Saul havia começado. Ele é o único rei de Israel que a Bíblia não informa com exatidão quantos anos ele reinou. A Bíblia King James, ela traz a informação de que manuscritos antigos diferem sobre quantos anos Saul reinou. Com base em uma comparação entre esses manuscritos e Atos 13, versículo 21, onde Paulo dá um número arredondado de 40 anos, 42 anos de reinado parece ser um número provável. Já a Bíblia de Estudo Genebra diz que é provável que Saul tenha reinado cerca de 20 anos e que essa cifra 40 em Atos 13, versículo 21, seria um número redondo com o significado de um tempo prolongado. Outra Bíblia de Estudo, a Bíblia Shed, informa que Saul reinou por 32 anos. Versículo 2 do capítulo 13. Nesse versículo, nós ouvimos falar pela primeira vez de Jonatas, filho de Saul, que já estava liderando homens no exército. Supõe-se que Jonatas deveria ter entre 18 e 22 anos. Assim, Saul possivelmente tivesse entre 40 e 44 anos, no que seria seu segundo ano de reinado. Saul começou a estabelecer uma presença militar permanente para o seu reino. Versículo 3 do capítulo 13. A presença da guarnição dos filisteus em Gibeá, a menos de 5 quilômetros, representava uma significativa ameaça para a região central de Israel e para o reino de Saul, pois Gibeá tinha se tornado a capital de Israel, pois era a cidade de Saul. As notícias da derrota da guarnição nas mãos de Jonatas chegaram rapidamente à costa, e Saul mandou tocar a trombeta para alertar Israel que certamente haveria uma batalha maior. Versículo 4 do capítulo 13. Saul reage à crise precipitada por Jonatas, reunindo o povo em Gilgal. A posição de Gilgal, no Vale do Jordão, perto de Jericó, colocou-a fora do controle imediato dos filisteus, e assim era um local estratégico para uma mobilização geral. Versículo 5 do capítulo 13. Os filisteus responderam com carruagens e cavaleiros. Como Saul havia deixado Micmas para reunir o exército em Gilgal, a área ficou aberta para seus inimigos novamente. Versículo 6 do capítulo 13. Os filisteus estavam no controle de um terreno mais alto, uma clara vantagem militar. Além disso, o seu avanço até Micmas significava que eles controlavam grande parte do planalto central de Benjamim, separando efetivamente Israel pela metade e limitando o acesso de Saul ao litoral. A decisão de Saul de se retirar de Micmas para Gilgal deu aos seus inimigos o controle da região. Versículo 7 do capítulo 13. Do povo convocado no capítulo 4, muitos atravessaram o Jordão, indo se refugiar no leste do rio, nas tribos de Gade e de Manassés. Versículo 8 do capítulo 13. Em 1 Samuel 10, versículo 8, Samuel havia dito a Saul que o esperasse em Gilgal por 7 dias, quando eles se encontrariam, e então Samuel ofereceria sacrifícios e diria a Saul o que fazer. No entanto, Saul olhou ao redor e viu que os soldados começavam a se dispersar à medida que a moral se enfraquecia. Versículo 9 do capítulo 13. Saul, que é da tribo de Benjamim e não é levita, usurpou os deveres sacerdotais de Samuel ao apresentar a oferta, que deveria ter sido feita por Samuel como sacerdote de Israel. Versículos 10 a 12 do capítulo 13. Da perspectiva puramente humana, as desculpas de Saul pareceriam ter algum valor. Entretanto, elas não levavam em conta a liberdade de Deus para agir em prol do seu povo. Versículos 13 e 14 do capítulo 13. O Senhor tinha ordenado diretamente a Saul que esperasse em Gilgal até que chegasse Samuel, o qual ofereceria sacrifícios e lhe daria instruções. Deus testou a obediência de Saul mediante a demora deliberada de Samuel, além dos 7 dias combinados. Em desespero e presunção, o próprio Saul resolveu oferecer um sacrifício, de modo contrário à palavra de Deus. Por Saul não ter cumprido o mandamento do Senhor, Samuel lhe disse que Deus lhe tiraria o reino. Embora Saul tenha permanecido como rei pelo resto de sua vida, seu filho Jonatas não o sucedeu no trono. Foi um fracasso tanto intelectual quanto moral de Saul. Versículo 15 do capítulo 13. Por causa das ações astutas de Saul, parece que Samuel partiu sem dar mais instruções a ele. Apenas 600 homens permaneceram com Saul e Samuel saiu de Gilgal para Gibeá, uma distância aproximada de 24 quilômetros morro acima. Versículos 16 a 18 do capítulo 13. Apenas 3 quilômetros separavam os filisteus de Saul e seus homens. Grupos de assalto aterrorizavam e saqueavam,
além de manter a pressão militar mediante o reconhecimento e o controle de vias de acesso importantes. Versículos 19 a 21 do capítulo 13. O domínio dos filisteus sobre os israelitas era tão grande que eles não permitiam que Israel aprendesse o trabalho em metal, limitando os israelitas a usarem armas feitas de madeira ou pedra. Os israelitas dependiam dos filisteus até para afiar seus instrumentos agrícolas. As evidências arqueológicas sugerem que os filisteus aprenderam a forjar ferro antes dos seus vizinhos. Versículos 22 e 23 do capítulo 13. O fato de apenas Saul e Jonatas terem armas de metal é um fato que lançava as esperanças de Israel em apenas 2 pessoas. O exército israelita inteiro possuía apenas 2 espadas e 2 lanças. Versículos. Agora nós vamos estudar o capítulo 14. Os versículos 1 a 2 do capítulo 14. Neste capítulo, começamos a conhecer mais Jonatas, filho de Saul. Vocês vão perceber um contraste entre pai e filho ao longo do livro de 1 Samuel. Ao resolver não contar ao seu pai a respeito do seu plano ousado, talvez dê a entender a falta de confiança de Jonatas em Saul, ou pelo menos que Jonatas não concordava com o recuo de Saul, que estava parado debaixo de uma árvore, e decidiu desafiar os filisteus. Versículo 3 do capítulo 14. Aías era o sumo sacerdote, descendente de Eli. Nós vimos, antes que Eli e seus filhos morreram no mesmo dia. Como sacerdote, Aías estava disponível com a estola sacerdotal, caso Saul quisesse consultar a Deus. Versículo 4 do capítulo 14. Boez significa escorregadio e Sené significa espinhoso. E assim, esses cumes dramatizavam o desafio que Jonatas tinha diante dele. Versículos 6 e 7 do capítulo 14. Incircuncisos aqui significa um povo que não fez aliança com o Senhor. Jonatas demonstrou mais fé e coragem do que o seu pai e seu escudeiro também. Versículos 8 a 10 do capítulo 14. Jonatas propôs que eles atravessassem à vista dos filisteus e pedissem um sinal da parte do Senhor. Jonatas não quis adiantar-se sem a aprovação do Senhor. Nisto, ele foi mais fiel do que o seu pai, que parece demonstrar cada vez menos compromisso com a busca da orientação divina. Versículos 11 e 12 do capítulo 14. Os filisteus viram Jonatas e seu escudeiro e zombaram deles e o provocaram. Jonatas, no entanto, tinha confiado que as palavras dos filisteus eram resposta de Deus e era o que precisava para reivindicar a vitória. Versículos 13 e 14 do capítulo 14. Deus estava com Jonatas e apenas ele e o escudeiro conseguiram matar 20 filisteus. Versículo 15 do capítulo 14. Houve um tremor quando a notícia do ataque foi levada pelos sobreviventes. Um pânico de Deus veio sobre os filisteus, indicando que eles podem ter ficado com medo de terem entrado muito para o interior e incorrido na ira do Deus dos israelitas, tal como quando capturaram a arca. Lembrando que naquela época, no Oriente Antigo, acreditava-se que o Deus tinha poder no meio da terra dele. Versículos 16 e 17 do capítulo 14. Ao ver a retirada dos filisteus, Saul manda contar os que estavam presentes para saber se soldados israelitas eram os responsáveis pelo que estava acontecendo. Versículo 18 do capítulo 14. A Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento, contém o termo estola sacerdotal e não arca, o que é provavelmente correto, pois a estola sacerdotal ela estava claramente presente em Gibeá e ela que era usada para fazer perguntas ao Senhor. O texto existente em hebraico, que é arca, que é como está a nossa tradução, ele é duvidoso, porque a arca estava em Criat Jearim nessa ocasião. Também nunca foi dito que a arca já foi usada como meio de obter uma mensagem divina. E lembrando que tocar na arca resultava em morte. Versículo 19 do capítulo 14. Ao mandar o sacerdote deixar de fazer uso do instrumento, mediante o qual a vontade do Senhor poderia ter sido determinada, Saul assume sobre si mesmo a responsabilidade pelos acontecimentos. Versículo 21 do capítulo 14. A invasão dos filisteus em Israel tinha feito com que muitos israelitas passassem para o lado dos filisteus, mas agora os desertores voltaram para o lado de Israel e perceberam o pânico dos filisteus no campo de batalha. Essa atitude deles
fez com que os filisteus não cometessem o erro de juntar forças com os israelitas novamente. Versículo 22, capítulo 14. O monte Efraim ficava imediatamente ao norte do planalto central de Benjamim, onde estava ocorrendo a batalha. Versículo 24 do capítulo 14. Saul fez um voto estúpido, uma ordem que enfraqueceu o exército. Para alguém ir à batalha, não é necessário abster-se de comida. Talvez Saul pensou que esse tipo de voto asseguraria o favor do Senhor. No entanto, como consequência, os homens de Israel ficaram angustiados, pois nada tinham comido para se sustentarem, enquanto gastavam muita energia. Versículo 26, capítulo 14. O mel pingava, provavelmente porque procedia de ninhos quebrados de abelhas silvestres. Versículo 27 do capítulo 14. Jonatas não sabia do voto, porque ele tinha ido com seu escudeiro até os filisteus sem contar seu pai. Né? Quando ele come o mel, a energia voltou a Jonatas e ele se recuperou fisicamente e moralmente. E o mesmo teria acontecido a todos caso tivessem comido naquele dia. Versículo 28 a 30 do capítulo 14. Ao saber do voto do pai, Jonatas sugeriu que seu pai tinha prejudicado o interesse de Israel, pois a derrota dos filisteus teria sido ainda maior. Versículo 31 do capítulo 14. Cerca de 24 quilômetros ao oeste de Miquimás, no vale de Aijalon, o que parece ser o caminho que os filisteus seguiam de volta ao seu país. Versículo 32 do capítulo 14. O voto de Saul foi tão estúpido que levou os homens a comerem carne com sangue, algo terminantemente proibido na lei de Moisés. Versículos 33 a 35 do capítulo 14. Saul agiu para evitar que o povo pecasse contra o Senhor comendo carne com sangue. Para agradar a Deus, Saul edificou-lhe um altar. Versículos 36 a 37 do capítulo 14. A altitude descia uns 600 metros desde o planalto central de Benjamim até as cidades costeiras da Filístia. Saul sugeriu que o povo continuasse perseguindo seus inimigos durante a noite toda e os destruísse completamente, uma ideia que seu exército apoiou. No entanto, Aías sugeriu que eles consultassem o Senhor antes de prosseguir. Aías ter sugerido é incomum, mas o fato condiz com o padrão cada vez menor do compromisso de Saul na busca pela orientação de Deus. O fato do Senhor não responder sugere que 3 respostas eram possíveis: sim, não ou silêncio. Versículos 38 e 39 do capítulo 14. Mais uma vez, Saul é insensato no falar. O povo nada dizia para proteger Jonatas. Muitos sabiam quem tinha violado o voto de Saul. E Saul estava convencido de que havia pecado no acampamento e que era isso que estava impedindo a manifestação divina. A resposta. Versículos 40 e 41 do capítulo 14. O primeiro passo de Saul foi determinar se a culpa pelo silêncio de Deus estava em sua família ou em alguém de seu exército. Provavelmente o sacerdote usou o Urim e o Tumim, e a sorte caiu em Jonatas e Saul. E agora Saul percebe que um dos dois é o responsável, e não o povo. Versículo 42 do capítulo 14. Jonatas foi sorteado, e assim Saul entendeu que seu filho Jonatas era o motivo do silêncio de Deus. Versículo 43 do capítulo 14. Jonatas não tinha prometido jejuar naquele dia, mas como confessou ter comido, ele voluntariamente se ofereceu para ficar sob juramento de seu pai e sofrer as consequências. Versículos 44 e 45 do capítulo 14. Saul invocou uma maldição sobre si mesmo caso Jonatas não morresse. Ao ser forçado pela severidade de Saul a escolher entre Saul e Jonatas, o povo optou por Jonatas, claramente reconhecendo-o como aquele que o Senhor usara na batalha aquele dia. O comportamento estulto de Saul o alienara de todos ao seu redor, inclusive dos seus próprios seguidores. Versículos 47 e 48 do capítulo 14. Os moabitas residiam a sudeste de Israel. Os amonitas ficavam a leste do rio Jordão. Os edomitas se localizavam a sul do Mar Morto. Zobá era uma cidade-estado na Síria. Os amalequitas eram nômades. Assim, esses versículos sugerem que Saul defendeu todas as fronteiras de Israel, pelo menos por um tempo. Versículo 49 do capítulo 14. Saul teve ainda outros filhos, Abinadab, Armone e Mefibosete. Versículo 52 do capítulo 14. A constante ameaça dos filisteus fez com que Saul mantivesse o exército mais poderoso que podia reunir, exatamente como Samuel havia advertido Israel que um rei faria. Agora nós vamos estudar o capítulo 15.
Versículo 1 do capítulo 15. O poder e o propósito de Saul residiam na unção de Deus. Israel era o povo do Senhor e não de Saul. Portanto, Saul precisava dar atenção às instruções divinas que Samuel agora lhe dava. Versículo 2 do capítulo 15. Os amalequitas eram um povo nômade do deserto, descendente de Esaú, que habitava no sul de Judá e além, na direção do Egito. Lutavam frequentemente contra os israelitas. Os amalequitas foram os primeiros a se oporem a Deus e à nação de Israel no deserto, em Êxodo 17, versículos 8 a 13. Versículo 3 do capítulo 15. Era uma guerra santa decretada por Deus, o que normalmente exigia a destruição total das propriedades e a execução das pessoas e até de animais. O grau de iniquidade, crueldade e permanente rebelião dos amalequitas era tão grande que a saída daquelas crianças inocentes da face da terra era um ato de misericórdia. Versículo 4 do capítulo 15. Telaim se localizava provavelmente no Negueb de Judá. Os homens de Judá são novamente listados em separado. Versículos 5 e 6 do capítulo 15. Os amalequitas eram nômades, então Saul pode ter colocado emboscadas onde os amalequitas estavam vivendo, mas não necessariamente uma cidade. Os queneus habitavam em tendas e descendiam de Jetro, sogro de Moisés, e tinham bom relacionamento com os israelitas. Versículos 7 a 9 do capítulo 15. Essa extensa campanha abrangia um território vasto, desde a Arábia até quase a fronteira do Egito. Saul deveria ter matado Agag, não tê-lo tomado vivo e também deveria ter matado os animais. Versículos 10 e 11 do capítulo 15. O Senhor faz uma grave acusação formal, tendo em vista o que foi dito em 1 Samuel 12, versículo 14, onde a obediência e o seguir ao Senhor são citados como sendo os requisitos essenciais para um reinado bem-sucedido. Fica claro que Samuel não sente nenhum prazer na rejeição de Saul, por isso clama a noite toda. Versículo 12 do capítulo 15. O Carmelo é cerca de 12 quilômetros ao sul de Hebrom. Não se trata do Monte Carmelo ao norte. Saul erigiu um lugar para se exaltar e pode-se supor que o monumento tinha o objetivo de lembrar aos carmelitas a paz que veio à sua região em virtude da vitória de Saul sobre os amalequitas. Versículos 13 a 15 do capítulo 15. Saul interpreta que cumpriu o que o Senhor mandou, e Samuel o acusa devido ao barulho dos animais que deveriam ter sido mortos. Como resposta à acusação de Samuel, Saul oferece duas desculpas. Primeiro, o povo que é o culpado e não ele. Segundo, os animais seriam oferecidos como sacrifício. Notem que Saul fala do sacrifício como o Senhor, o seu Deus. Ele não diz o Senhor nosso Deus ou o Senhor meu Deus. Versículos 16 a 19 do capítulo 15. Sejam quais tenham sido as ideias de Saul a respeito da sua condição como rei, Samuel rejeitou sua tentativa de evitar sua responsabilidade pessoal por aquilo que acontecera. Samuel rejeitou a alegação de que os animais foram poupados por serem necessários para o sacrifício. Versículos 20 e 21 do capítulo 15. Desconsiderando o repúdio de Samuel às suas desculpas, Saul as repete com teimosia. Porém, a própria descrição que Saul fez de suas ações o condenou, porque ele admitiu ter poupado Agag e não ter exterminado os animais. Versículo 22, capítulo 15. Embora Samuel obviamente não acreditasse na desculpa de Saul, mostra que, mesmo na hipótese de haver verdade nisso, a lição é que a prática de rituais não tem valor quando não é acompanhada por um espírito sincero e submisso. A obediência parcial a Deus ainda é desobediência. Versículo 23 do capítulo 15. Quando Samuel chega ao ponto de pronunciar a sentença contra Saul, expressa de uma maneira que deixa clara a justiça do veredito divino. O delito e o castigo correspondem entre si. Embora a falha de Saul no capítulo 13 resultasse no fim de suas esperanças para sua dinastia, sua desobediência no contexto atual, daquela situação, implicou no fim do seu direito pessoal de ser rei. A rebelião contra a palavra de Deus é semelhante ao pecado da feitiçaria, visto que os dois se envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos em contrário à vontade de Deus. Versículos 24 e 25 do capítulo 15. Finalmente, Saul começou a aceitar a responsabilidade, dizendo que pecou, embora continue culpando o povo por ter dado início aos eventos lastimáveis.
ao dizer que temeu o povo e deu os ouvidos à sua voz. Superficialmente, a confissão de Saul parece adequada, mas Saul desejou o perdão de Samuel e o apoio ao seu reinado, que a permanência de Samuel com ele traria. Versículo 26, capítulo 15. Samuel buscava viver a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, recusou-se a voltar com Saul, dando a impressão de não estar satisfeito com a sinceridade da confissão como um todo. Versículo 27 e 28 do capítulo 15. O fato de Saul ter rasgado a borda do manto pode sugerir que Saul estivesse ajoelhado diante de Samuel. Ele aproveita o incidente do manto como símbolo apropriado de o Senhor ter rasgado o reino de Saul. Samuel aqui indica que o Senhor já tinha escolhido um novo rei. Versículos 29 a 31 do capítulo 15. O caráter eterno e constante de Deus é fidedigno. O Senhor havia expressado pesar pelos pecados de Saul, mas ele não mudaria o seu veredito a respeito do reinado de Saul. Saul confessou o seu pecado pela segunda vez, mas novamente se refere ao Senhor como o Senhor seu Deus. A verdadeira preocupação de Saul torna-se clara na sua segunda confissão, pois Saul se interessa menos por se reconciliar com o Senhor do que por ser honrado diante dos anciãos do povo. A persistência de Saul deu resultado e Samuel segue com ele para salvar as aparências. No entanto, Samuel também tinha uma tarefa. Versículos 32 a 35 do capítulo 15, Samuel acompanhou Saul para dar um fim em Agag. Samuel e não Saul completa a ordem de Deus. Os dois líderes, Samuel e Saul, se separaram de uma vez por todas, embora as cidades de ambos estivessem a apenas 3 quilômetros de distância uma da outra. Mas eles voltam a se ver quando Saul procura Samuel 8 anos depois. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 13 a 15 do livro de 1 Samuel.